Durante a CCXP, eu pude assistir o filme de hoje e eu tô aqui para falar sobre ele e sobre a minha experiência assistindo Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Então, se você é fã da Turma da Mônica, especialmente do nosso querido caipira Chico Bento, e curte essas adaptações no cinema, cola aqui comigo porque hoje a conversa promete. Opa, bom, se você não me conhece, meu nome é Ricardo, eu sou jornalista e curioso pelo cinema também. Primeiro, vamos contextualizar sobre o filme. Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa é uma nova aposta desse universo da Turma da Mônica que a gente tem aqui. Bom, esse universo já trouxe filmes ruins, como Turma da Mônica e Reflexo do Medo, mas também trouxe dois filmaços muito bons que são Turma da Mônica Lições e Laços. Esses dois filmes já deixaram bem claro que a adaptação em si seria algo mais voltado para os quadrinhos da Turma da Mônica. Seria meio que um abraço reconfortante para quem gosta desse universo da Turma da Mônica. Agora, voltando para Chico Bento, esse clima de adaptação de quadrinhos da Turma da Mônica está aqui presente de novo, mais especificamente para as adaptações dos quadrinhos do Chico Bento. Sabe aquela história que parece uma tempestade num copo d'água até não ser mais? Pois é, aqui em Chico Bento tem um pouco disso também. Mas o ponto é, será que essa simplicidade da trama ainda sustenta uma boa adaptação para os cinemas? A trama de Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa tenta abordar questões ambientais, o que faria muito sentido e seria bem poderoso para a trama em si, até porque é um ponto super ligado ao Chico Bento e à Vila Abobrinha, essa proteção à natureza em si. Mas qual que é o problema disso? O problema é que o filme não se aprofunda verdadeiramente nisso. Em vez disso, ele opta pela solução desses problemas e como contornar essa situação, entende? E a maneira que eles encontraram de resolver essa problemática é o diálogo entre as pessoas que são amigas, as pessoas que não são amigas, são inimigas. Ele utiliza o diálogo como uma ferramenta para resolver os conflitos, não só do filme, mas também que a gente tem no nosso dia a dia. Parece que ele quer dizer algo sobre preservação ambiental, mas logo depois ele acaba mudando o foco para a resolução dos conflitos através do diálogo. Essa escolha não estraga o filme, mas a questão é que fica por vezes confusa, parece não saber passar de fato a mensagem que eles queriam passar, sabe? Agora, voltando para os aspectos técnicos, eu vou começar pela fotografia do Gustavo Adba, que tem seus momentos de brilho, assim, sensacionais, mas também não é aquela coisa sensacional do começo ao fim do filme. O Adba, ele consegue transportar a gente para a Vila Abobrinha, deixando a gente com aquela sensação de estar visitando a Vila Abobrinha, isso aproveitando também os campos abertos e a iluminação natural que a gente vê, principalmente na cena final desse filme aqui. Mas nem tudo são goiabas, como eu falei, isso não acontece do começo ao fim do filme, então a gente tem momentos de alta e baixa da fotografia também. Mas não é só ela que passa por esses momentos, a montagem também do filme tem esses problemas. Para mim, parece que a confusão que o roteiro propõe na sua mensagem principal acaba atrapalhando a edição de entender como vai funcionar aquela cena para aquele momento para o decorrer do filme. Com isso, algumas cenas não são desconexas, mas parecem estar mal encaixadas ali. O ritmo do filme sofre por conta disso, pelo menos na metade do filme, eu diria. Por outro lado, o ponto que eu diria que é impecável aqui é a trilha sonora. Fábio Góes fez um trabalho maravilhoso mais uma vez, trazendo o tom tranquilo da trama que encaixa perfeito para nos sentirmos acolhidos pelo pessoal da Vila Abobrinha. Isso sem exagerar no lado cômico também, que poderia ter acontecido. A música aqui guia as emoções de uma forma bem equilibrada, sem deixar o clima pesado demais quando pode fazer isso e também sem deixar muito infantilizado, o que poderia atrapalhar a experiência. Mas o ponto mais polêmico da parte técnica, eu diria, é a direção do Fernando Freira. Não que a direção seja ruim em si, mas eu acho que faltou aquela direção que unifica todos os aspectos técnicos para contar uma história. Quem já me acompanha aqui sabe que eu acho que esse é o ponto ideal para a direção brilhar e fazer com que a sua história seja contada da melhor forma. Faltou aquela visão que unifica cada elemento do filme para fazer isso acontecer. Como eu falei, a fotografia e a edição tem momentos de alta e baixa. Tem também a parte da trilha sonora que é muito boa do começo ao fim. Então a gente pode ver que tem qualidade ali, que faltou alguma mão só para remanejar e direcionar de forma que seja bem mais assertiva. Isso não destrói o filme, claro, não destrói, mas deixa a sensação de que poderia ter ali uma história muito mais coesa. Porém, um ponto positivo que não dá para tirar da direção do Freira é o trabalho com a atuação, principalmente porque a gente está falando de atores mirins. Trabalhar com criança sempre é um desafio, sempre foi, acho que a maioria das vezes sempre é um desafio. Mas aqui ele consegue
extrair muito bem as atuações de forma carismática, tanto do Isaac Amendoim quanto da Ana Júlia Dias, que fazem o Chico Bento e a Rosinha. Os dois trazem leveza e autenticidade para os seus personagens e para a trama. Eu diria até que se as atuações não fossem tão boas quanto eu vi, acho que a gente sentiria muito mais os problemas que esse filme tem. Mas o carisma entre esses dois atores consegue fazer a gente não perceber tanto assim. Antes de terminar, eu só quero destacar a minha experiência dentro da sala de cinema assistindo esse filme. Eu estava na sala do Palco Thunder, que estava relativamente lotado para assistir Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. E bom, como é um evento no Brasil, a gente tem muitos brasileiros. Eu dei a sorte de sentar do lado de alguém que estava falando em espanhol e do outro lado de alguém que falava em inglês. Eu, por mais que não seja bom o suficiente nas duas línguas, eu consigo entender alguma outra coisa. Quando acabamos a sessão, eu ouvi de um lado e depois de outro algo como: eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que esse pessoal que assistiu o filme gostou. Pelo menos eles que entenderam gostaram. Talvez eu vou dar uma chance para ele depois. Então, para mim, esse é um recado muito interessante do que a gente viu ali, sabe? O cinema tem essa potencialidade de nos colocarmos numa situação em grupo, até porque é uma arte coletiva. A risada é contagiante, a indignação também é contagiante quando a gente está numa sala de cinema. Tratarmos de ir ou não em uma sala de cinema porque alguém está nos atrapalhando, porque alguém está, sei lá, tirando foto com flash numa sala de cinema e atrapalhando a nossa experiência, é como se essas pessoas que fazem isso estivessem matando a experiência de ir ao cinema, tirando essa coletividade, sabe? É claro que é bem difícil todo mundo entender o que eu tô falando aqui, mas assim como Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, nosso diálogo ou debate sobre o tema é o que pode salvar essa experiência. É talvez a única saída pra gente salvar a experiência maravilhosa que é comer uma goiaba, ou melhor, que é ir ao cinema. Bom, esse foi o meu comentário sobre Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Eu gostei pra caramba de assistir, gostei da experiência de assistir na CCXP, mas eu acho que poderia ter sido um tico melhor, sabe? Um pouquinho melhor. Vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado alguns links caso você queira me seguir nas redes sociais ou ler outras críticas também. Te espero no próximo vídeo e tchau, tchau!